Olá pessoal, meu nome é Marcos Guilherme. Essa aqui é a minha quarta aula de MATLAB que eu vou estar postando para vocês. E hoje eu vou ensinar vocês a utilizar alguns tipos de funções especiais no MATLAB. A primeira função que eu vou ensinar vocês a utilizarem é a função para calcular o módulo de algum número. Nesse caso aqui eu vou calcular o módulo através do comando ABS. Vamos calcular o módulo de 9. E ele deu aqui 9. Vamos calcular o módulo de menos 5.5467. Ele deu aqui 5.5467. Agora vamos calcular o seno de um número. Para calcular o seno de algum ângulo, você vai usar o comando sin. Aqui o sin ele está com i devido ao fato de estar em inglês, entendeu? Ou seja, vocês não podem confundir sim com sem, que seria no caso em português. Vamos calcular aqui o seno de π sobre 4. E ele deu aqui o valor 0.7071. Agora, se você quiser calcular o arco seno de algum seno, para você encontrar o ângulo, você vai colocar o arco sim, e aqui dentro você vai colocar o ângulo do qual você vai colocar o seno do ângulo que você quer encontrar. Nesse caso aqui eu vou pedir para ele calcular o arco seno de 0.7071. E ele deu aqui 0.7854, que é a mesma coisa de π sobre 4, ou seja, 45 graus. Agora, se você quiser calcular o cosseno de algum número, você vai utilizar o comando cos, e aqui dentro você vai colocar o valor π sobre 4. No caso aqui eu estou pedindo o cosseno de 45 graus. E ele deu aqui 0.7071. Agora, se você quiser encontrar o arco cosseno, você vai usar o comando acos, e aqui dentro você vai colocar o valor do cosseno que você quer encontrar o ângulo. Nesse caso aqui, 0.7071. E ele deu aqui o valor 0.7854, que é o arco cosseno de raiz de 2 sobre 2, que é a mesma coisa de 0.7071. E esse valor aí que ele deu é o ângulo de π sobre 4, que é a mesma coisa de 45 graus. Agora, para calcular a tangente, você vai usar o comando tan, com N, e aqui dentro você vai colocar o ângulo do qual você quer encontrar a tangente. Nesse caso aqui eu estou pedindo a tangente de π sobre 4. E ele deu aqui, como sendo igual a 1. Agora, se você quiser encontrar o arco tangente, você vai usar o comando tan, ou seja, tan, o de arco tangente. Aí aqui dentro você vai colocar a tangente do número, a tangente do ângulo que você quer encontrar, e dá o Enter. E ele deu aqui 0.7854. Agora, uma dúvida que alguns de vocês devem ter tido é como eu faço para elevar um número a e. Por exemplo, eu tenho um número e elevado a algum valor, a 3, por exemplo. Alguns de vocês devem achar que é só colocar e elevado ao tal valor. Vamos colocar aqui 3. Mas só que se você fizer isso, o MATLAB não vai interpretar esse valor. O e que eu estou me referindo seria o número de Euler. Aí no caso, o que você vai fazer aqui então? Para poder utilizar esse número, você vai poder utilizar o comando exp, e dentro do parênteses, você vai ter que colocar o expoente a qual você quer levar esse número e. Nesse caso eu quero levar ele à terceira potência. E ele deu aqui, exp de 3 é igual a 20.0855. Olha só, pessoal, vamos pedir para ele calcular o exp de 1. E ele deu aqui 2.71
83. Agora, para vocês calcularem o logaritmo neperiano de algum número, vocês vão usar o comando log. E aqui dentro, vocês vão colocar o argumento. Vamos dizer, o ln de 4. E ele deu aqui o ln de 4. Agora eu quero o ln, ou seja, o log natural de 3. E ele deu aqui. Agora, se eu quiser utilizar na base 10, ou seja, o logaritmo com 1 que a gente aprende, o log na base 10, então você vai usar o comando log 10. Aí aqui dentro dos parênteses, vocês vão colocar o número do qual vocês querem tirar o log de 10. Vamos pedir para ele calcular aqui o log de 100 na base 10. E ele deu aqui o valor 2. E por hoje é só, pessoal. Na próxima aula eu vou continuar falando mais sobre essas funções matemáticas. E eu peço para vocês que deem um like aí no meu vídeo e compartilhem aí para ajudar o meu canal a crescer. Até a próxima aula, pessoal.